Muito bem, estamos falando sobre a prática apostólica do discipulado. Eu terminei falando no nosso último vídeo sobre um grande desvio. Nós deixamos aquilo que é central para nos dedicar ao que é periférico nesse processo de ensino-aprendizagem. Jesus deixou claro, e o evangelista João reproduziu isso depois como sendo uma fala muito importante, que você foi escolhido para dar muito fruto. Ir e dar muito fruto. E que esse fruto não se perdesse. Está lá em João 15, versículo 16. Em João 15, versículo 5, Jesus diz: quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E eu lembrei a você que quando Jesus saiu de Nazaré para expandir o reino de Deus entre os homens, ele não tinha a menor ideia de que os seus futuros seguidores substituiriam a convivência e o discipulado por uma série de regras, sistemas doutrinários complexos e reuniões semanais, que muitas vezes são destituídas de relacionamentos interpessoais. Porque Jesus saiu de Nazaré para procurar gente. Ele gostava de estar com as pessoas, de conversar, festejar, ensinar, interceder, se alegrar e sofrer com essas pessoas também. Jesus foi ao encontro de João Batista. O primeiro milagre dele foi em um casamento. Jesus costumava visitar e se hospedar na casa dos seus amigos. Ele tinha certeza de que a forma mais eficiente de aprendizado estava diretamente relacionada à convivência. Aliás, isso é muito importante. Jesus escolhe homens e chama esses homens para um relacionamento. E a partir desse relacionamento, o processo de ensino-aprendizagem se estabelece. O problema é que nós queremos ensinar sem se relacionar, sem afetividade, entende? Sem realmente investir tempo conhecendo as pessoas que estarão conosco nessa jornada de ensino-aprendizagem. A gente quer só apontar o caminho e não trilhar o caminho com a pessoa. Dizem um ditado popular que para você conhecer alguém, você precisa comer um saco de sal com essa pessoa. Esse ditado popular, essa expressão sempre foi muito estranha para mim, porque como pode alguém comer um saco de sal ao lado da outra, né? Como pode fazer isso? A gente não consegue comer uma colherinha de sal de uma vez, de tão forte que é, né? Será que comer um saco de sal significa que eu tenho que morrer ao lado dessa pessoa, né? Sei lá, pressão subir, tolerar o intolerável, será que é isso? Não é isso, não é isso. Pense em como você faz uso do sal. O sal você vai colocando em pequenas quantidades, entende? Por isso, um saco de sal demora muito tempo para acabar. O ditado popular se refere a isso. Para você conhecer alguém, você vai precisar de muito tempo. Porque um saco de sal não acaba rápido. É preciso que haja investimento. Jesus investiu 3 anos e meio da vida dele nos discípulos. E se você for pensar no investimento, na missão que ele tinha, ele investe a vida inteira, 33 anos da sua vida, para poder alcançar as pessoas. E aí a gente acha que 21 minutos do sermão de domingo vai resolver o nosso problema, não é verdade? As pesquisas dizem, eu já falei isso para você, que nós retemos somente 10% daquilo que apenas ouvimos. 65% do que observamos e aplicamos. Isso significa dizer que geralmente a gente erra quando limita
o processo de ensino-aprendizagem apenas a 1 hora de sermão aos domingos. E claro, quando eu falo 1 hora, eu estou me referindo a gente que fala demais como eu, né? Se você for um aluno de seminário obediente, você vai pregar em 21 minutos. E vai achar que isso vai resolver o problema. Ser discípulo é muito mais que isso. É mais que frequentar a escola dominical, pequenos grupos ou células. É mais que participar de cultos, pertencer a sociedades internas e ouvir sermões. Ser discípulo significa estar disposto a caminhar com Jesus todos os dias. Compartilhar a vida com o próximo. Isso dentro e fora da igreja. Mas nós desaprendemos isso. Esquecemos esse significado, esquecemos o que é discipular. Nos escondemos no mero ativismo eclesiástico. E eu quero lembrar você mais uma vez que a nossa tarefa enquanto comunidade, chamada pelo Mestre, é observar como a caminhada com Jesus pode ser transformadora, se a gente realmente reconhecer que ainda é aprendiz, independentemente do tempo que frequentamos uma comunidade eclesiástica. Os primeiros discípulos colocaram muitas pessoas em contato direto com Jesus. Eles não demonstraram somente interesse em serem seguidores de Jesus, mas também em compartilhar suas vidas com Jesus e também com outras pessoas. Eles tinham a convicção de que o encontro com Jesus podia até ser confrontador, mas que transformadora mesmo seria a caminhada com Ele. Nenhuma mudança é imediata. Todos nós estamos aprendendo a andar. E sabe qual é o primeiro estágio para quem está aprendendo a andar? Pensa numa criança. Qual é o primeiro estágio? A criança está aprendendo a andar. Qual é o primeiro estágio desse aprendizado? Talvez você tenha falado assim, é engatinhar. Ou você pense, não, primeiro ela vai colocando as mãos nas coisas e vai apalpando para se levantar. Não. O primeiro estágio da criança é observar. Ela quer se levantar porque as pessoas que estão ao redor dela andam em pé. A observação é o primeiro estágio. E essa observação advém de um relacionamento, de você estar num grupo, entende? Mas nós somos resistentes, nós somos senhores da vida, controladores do percurso. Às vezes também somos soberbos, egoístas, egocêntricos, hedonistas, materialistas, consumistas, impiedosos, como todos os outros seres humanos. Eu já disse isso a você. E ainda assim, Jesus é tão maravilhoso que ele chama você para caminhar diariamente com ele. Primeiro confronto. Ao longo da caminhada, a transformação. Porque discipulado é ajustamento a longo prazo. Uma longa caminhada na mesma direção. Uma estrada cheia de idas e vindas, de incertezas, mas também de graça, amor, companheirismo e misericórdia. Tome a decisão. Leve essa decisão às pessoas. Entre pela porta estreita, se ajuste. Siga o caminho apertado. Esqueça seus próprios interesses. Entenda que você precisa estar ao lado de alguém e alguém precisa estar ao seu lado. Porque a prática do discipulado nos ajuda a reorientar nossa atitude diária a partir do Evangelho e nos conduz gradativamente a uma vida centrada em Cristo. Os apóstolos acompanhavam pessoalmente o desenvolvimento de cada discípulo em 4 áreas relacionais. Primeira área, relacionamento profundo com Deus. Segundo, relacionamento autêntico consigo mesmo. Terceiro, relacionamento litúrgico com a comunidade missional. E quarto, relacionamento intencional com a sociedade. 4
áreas relacionais que precisam ser desenvolvidas. Relacionamento profundo com Deus em Cristo. João 15, versículo 4 diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pensa nisso. O processo de ensino-aprendizagem cristão procura desenvolver na pessoa um relacionamento profundo com Deus em Cristo. Essa é a primeira dimensão relacional. Se você está educando, mas não desenvolve o educando na relação dele com Deus, ela pode ser qualquer coisa, menos cristã. Relacionamento autêntico consigo mesmo. Jesus também disse: todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Não tem jeito. Vai ter corte, vai ter poda. A diferença entre o corte e a poda é que o corte se refere a um ramo que já não está ligado à árvore. A poda tem a ver com ajustamento. A poda tem a ver com cortar no lugar certo, para que haja mais produtividade. A poda é dolorosa. A poda é como se estivesse cortando na própria carne, mas ela é necessária para o crescimento. Então, o discipulado precisa ensinar as pessoas a olharem para dentro de si, para o seu interior, e proceder em Deus, mediante a ação do Espírito Santo, o ajuste na vida. Senão não tem sentido. Se dentro desse processo de ensino-aprendizagem, as pessoas em contato profundo com Deus, que é a primeira dimensão relacional, não conseguem enxergar a si mesmas e as suas limitações, o método que você está utilizando está quebrado. Terceira dimensão é o relacionamento litúrgico com a comunidade missional. João 15, 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Pronto. É preciso amar. É preciso servir. É preciso estar dentro de um contexto comunitário. Jesus chamou discípulos para andar com ele, mas também com outros discípulos. E exercer o seu ministério no meio da multidão, entende? Então você está desenvolvendo pessoas nesse processo de ensino-aprendizagem para que elas alcancem outras pessoas. Porque uma comunidade cristã que não é uma comunidade missional, ela pode ser qualquer coisa, menos comunidade cristã. Ela pode ser um clubinho, ela pode ser um consultório, ela pode ser um spa, mas não é uma comunidade cristã. Porque a comunidade cristã, ela existe para fora, não somente para os que são de dentro. Entende? Relacionamento litúrgico com a comunidade missional. É importante. Serviço. Né? Hebreus 10, 24 diz: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos o costume de assistir às nossas reuniões. Animemos uns aos outros, diz o escritor aos Hebreus. E a quarta dimensão é um relacionamento intencional com a sociedade, como eu falei. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, disse o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 2, versículo 9. O nosso chamado tem uma objetividade, entende? Então todo o processo de ensino-aprendizagem, se ele seguir a prática apostólica de discipulado, ele vai desenvolver o indivíduo nessas três dimensões relacionais.
Relacionamento profundo com Deus. Relacionamento autêntico consigo mesmo. Relacionamento litúrgico com uma comunidade missional. E relacionamento intencional com a sociedade. Se priorizarmos essas 4 dimensões relacionais e desenvolvermos elas através da prática do discipulado, cumpriremos a grande comissão e viveremos em essência o que Jesus nos chamou para ser. Central na ação ministerial da igreja é o ser e fazer discípulos. O resto, inclusive as demandas institucionais, embora importantes, é fluido e periférico. Muitos homens e mulheres morreram por serem fiéis ao que Jesus de fato ensinou e valorizou. Jesus é o centro do nosso chamado. O evangelho que deve ser vivido e anunciado é ele. E os apóstolos colocaram isso em prática como um processo de ensino-aprendizagem. E nós? Fica aí a pergunta para você refletir. A gente se vê numa próxima oportunidade. Mas pense. Pense se você não inverteu a engrenagem e transformou aquilo que é periférico em algo central. E o que é central em algo muito, 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 muito periférico. Deus te abençoe.